sétimo ano, boa tarde. Hoje é dia 29 de julho. Conforme prometido, eu tô aqui para corrigir com vocês a tarefa da página 170 que eu passei para vocês semana passada. Tarefa tá aqui. Pega a página, se já com o livro, pega o livro, se não abre a página do Google Classroom. Então, pega o caderno para ver o que você fez e vamos corrigir. Tá bom. Questão 1. Identifique o vértice e os lados do ângulo da figura a seguir. Tá bom. Então, o que é um ângulo? O ângulo ele é determinado por um vértice, que é o ponto de encontro aí lá das duas semirretas, pelas duas semirretas que vão formar, portanto, o lado do ângulo. Né? Então, como que a gente fornece essa resposta? Só basta responder que o vértice é um ponto. Então, o vértice, eu vou colocar aqui, é ponto B, pode colocar só B maiúsculo, e os lados são duas semirretas. Quais são? BA, aí na semirreta a ordem importa, porque ela começa no B e vai para o A, semirreta a gente põe uma setinha em cima, e a outra semirreta é BC, começa no B e é orientado para o C. Só isso. Fácil, né? Questão 2. Quantos e quais ângulos vocês veem nesta figura? Eu, pelo menos, vejo 3. 3. Quais? Eu estou vendo esse daqui, que eu chamo de ângulo AOB, que é esse ângulo aqui. Esse que eu chamo de BOC, que são ângulos adjacentes. E esse grande, que é o OC, que é a união dos dois. Tá? Então, vou colocar aqui. Eu vejo, eu não entendo que tenha mais. 3 ângulos. 2 pontos. Como que a gente dá a nomenclatura para o ângulo? AOB, vírgula. AOC e BOC. Aí o ângulo, você coloca 3 letras e no vértice você coloca o circunflexo. Tudo bem. Questão 3. Observe a figura do transferidor. Olha aqui, você tem isso, um transferidor de meia volta. Dê as medidas dos ângulos indicados. Começa. AOB. O A está no 0, liga até o centro transferidor, que é a origem, e o B está no 20 ou no 160. Como é que você sabe que ângulo que é esse daqui? Você tem que ver o quanto que ele subiu. Nesse caso, da nossa figura, está na escala de dentro. Então, o A está aqui e é como se o B estivesse aqui. O 0 está na escala de dentro. Então, você tem que olhar sempre da escala que começa do 0. Então, é do 0 até o 20. Ou tanto faz. Se quer olhar na escala de fora, tá bom. É do 180 ao 160. Você tem que pegar essa diferença. Qual que é essa diferença? 20 graus. Não esquece da unidade de medida do ângulo, que é importante. Item B, AOC. O A está no 0, liga até o centro, e o C, ele está na metade. Então, está quase chegando no 50, está olhando na escala de dentro. Está 2 risquinhos antes de chegar no 50. Eu vou colocar 48 graus, fazer de uma lupa para enxergar aqui. C, AOD. O D está bem na metade do 50 e do 60, então 55 graus. O D, não, o E, AOE. O E está aqui em cima, né? Onde eu estou com o dedo. AOE forma exatamente 90 graus. Todos esses ângulos aqui, o A, o B e o C, a gente chama de ângulos agudos. Ele não pediu para classificar, mas eu estou falando para vocês. Todos eles são ângulos agudos, que são menores que 90 graus. E o D? O D é um ângulo reto. É ângulo de parede, menos lá da Torre de Pisa, ou de outra construção estranha. Mas em 99% dos casos, as paredes aqui formam 90 graus, vou chamar de ângulo reto. Item E, AOF, do 0 até o 120, 120 graus. Item F, AOG. O AOG é esse ângulo grande, é tudo isso. Daqui até aqui ele percorreu 180 graus. Se o ângulo está entre 90 e 180, lembra que a gente chama ele de obtuso.
Se o ângulo é igual a 180 graus, a gente chama ele de ângulo raso. Então tá. Depois, B, O, E. O B começa no 20 e o E do 90. Do 20 até o 90 a gente anda 70. Tem que pegar a diferença. E último, EOF. Olha onde está o E que está no 90. O F está no 120 ou está no 60, tanto faz. Então a diferença vai ser 30 graus. Então, de novo, esses dois ângulos aqui são ângulos agudos. Eles medem menos que 90 graus. Tá bom, terminei a questão 3. Questão 4. Para fazer a questão 4, você só precisa lembrar da definição de grau. Que lembra que egípcios e babilônios, 4.000 anos antes de Cristo nascer, acreditavam que a Terra estava no centro do sistema solar, que o Sol dava uma órbita completa ao redor da Terra a cada 360 dias. Isso deu a ideia do ano anteriormente. Hoje a gente não sabe que a Terra que está no centro é o Sol. A gente sabe que a órbita não é circular, elíptica. Elipse é tipo um ovalzinho. E também não é 360, é 365, alguma coisa, que é a ideia do ano, né? Mas a ideia do 360 pegou. E desde a geometria antiga acreditava-se que eram os 360 dias, e daí que surgiu a ideia do grau. Então, o que é o grau? Era o ângulo que um dia fazia. Então, esse um pedacinho aqui, 1/300 da circunferência. Então, uma circunferência completa, uma volta, deixa eu escrever aqui de vermelho, ainda não estou respondendo nada. Mas eu sei que uma volta completa tem 360 graus. Aí vai responder para mim o item A. E meia volta? Ué, se uma volta completa tem 360, meia volta, qual que é a metade de 360? 180 graus. E B? E um quarto? E uma volta inteira? Ah, respondi aqui. Achei que era um quarto. Uma volta inteira tem 360 graus. Questão number 5. Dois ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? Medidas congruentes na geometria são medidas que têm a mesma medida. Pode ser lados congruentes, ângulos congruentes. Medem. Um ângulo vai medir 7x mais 13 graus. E o outro, 30, perdão, de 13. 7x mais 30 graus. Se ele é congruente, ele vai ser igual a outra medida, que é 13x. Aí o 13 que eu vi. 13x menos 30 graus. Nessas condições, determine o valor de x. Tá bom. Eu tenho mais x nesse membro, então vou passar o 7x para cá. Deixa a letra de um lado e o número de outro. Esse 30 que é número que está subtraindo, eu passo para o outro lado. Esse 30 está subtraindo, ele vai vir em positivo. Esse 30 já é positivo, permanece. Igual a 13x. O 7x que soma, vem para cá subtraindo com a operação inversa. 30 mais 30, 60 graus. 7 para 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6x. 13x menos 7x é 6x. 60 graus é 6x. Quanto que é o x? 3 vezes quanto que é 60? Passa o 6 dividindo. 60 graus dividido por 6 é x. Portanto, o x é 10 graus. Respondi. Quer saber a medida do ângulo? Que ele está falando que são dois ângulos congruentes. Congruentes porque tem a mesma medida. Vamos fazer o teste. O x é 10. 7 vezes 10 dá 70. 70 mais 30 dá 100, né? Então, esse ângulo da esquerda mede 100. Vamos calcular o ângulo da direita. 13x é 13 vezes x. Só que 13 vezes 10, porque o x vale 10, dá 130. 130 menos 30 dá 100. Então eu falei que 100 é igual a 100. Acho que eu acertei o exercício. Deixa eu fazer a prova real, fazer o caminho contrário. Então, de fato, os ângulos são congruentes. Cada ângulo mede aí 100 graus. Exercício 6. Prova Brasil. Vocês já fizeram alguma, né? Os dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas medem quanto? Por que tem dois ângulos, tem dois valores em cada alternativa? Ora, porque quando a gente forma uma circunferência,
o total da circunferência, uma volta completa, tem quantos graus? 360, né? Então você vai ter um ângulo menor e outro ângulo maior. Ó, a ideia de um relógio está aqui. O relógio tem 12 números. Deixa eu representar aqui. 12, o 6. Aqui o 3 e o 9. E os outros aproximadamente por aqui. Eu lembro que ano passado, lá no sexto ano, a gente já fez exercício de relógio para saber quantos graus tinha em determinado horário. 9, 10, 11 e 12. Às 8 horas em ponto. Então, o ponteiro menor, que é o das horas, aponta para o 8. E o ponteiro maior, que é o dos minutos, aponta para o 12. Está aqui. Então, quais são os dois ângulos? Ué, um ângulo é esse menorzinho, este verde, e o outro ângulo é o maior, é o de fora. Está formando aqui dois ângulos, dois juntos formam 360 graus. Tá bom. Uma volta completa tem 360 graus. Dividido por 12 horas, quanto que é 360 graus dividido por 12? 12 vezes 3 dá 36. Resta zero. Baixa o zero e põe o zero aqui. Então significa que a cada dois números consecutivos, a cada hora, você tem 30 graus no ponteiro do relógio. Então olha que interessante. Dos 8 até o 9, você tem 30 graus. Do 9 até o 10, você tem 30 graus. Do 10 até o 11, você tem 30. E do 11 até o 12, você tem 30. Então, qual que é a medida desse ângulo que eu chamei de verde? Tem quantos intervalos? 1, 2, 3, 4. Então, para descobrir o ângulo verde, você vai fazer 30 graus vezes 4, que são 120 graus. Eu vou colocar aqui de verde. Então, essa medida verde é 120 graus. E a medida laranja? Como a gente aprendeu na aula passada, dois ângulos que completam 360 graus são replementares. Tinha no livro, eu só coloquei aqui. Esse cantinho da lousa. Então esse laranja é o replemento de 120, é o que falta para completar 360. Então, para descobrir esse laranja, eu posso fazer simplesmente 360 menos 120, que vai dar 240 graus. Então, os dois ângulos formados, na parte de dentro, vamos dizer assim, o menorzinho é 120, e na parte de fora, vamos dizer assim, é 240. Quais são as dúvidas? Me procura, né? Assim. Então, é alternativa o quê? Alternativa C. Tá bom. Aí, continuemos. Rapidinho. Então tá. 7. Sara, o movimento completo do limpador de para-brisas de um carro corresponde a um ângulo raso. O que é um ângulo raso? 180 graus. Isso. Na situação descrita, admita que o limpador está girando em sentido horário. O que é horário? Sentido de acordo com os ponteiros do relógio. Então, é de cá para cá. E ele já percorreu 40 graus. Procure a medida do ângulo que falta para que ele complete o movimento. O que a gente acabou de aprender é o suplemento, é o que falta para 180 graus. Então, questão 7 é só você fazer a conta de menos. É só você tirar o que tem aí de 180 graus. 180 graus menos 40 graus, então o que resta é 140 graus. Alternativa C também. Isso é fácil? Claro que não. Isso é muito fácil. Tá bom. Aí, a partir da questão 8 começa a ficar um pouquinho mais legal, né? Que até aqui a 7 era só a divisão lá do sexto ano, né? Então tá. Questão 8. Fala o seguinte pra gente. Quantos graus tem um ângulo que mede item A? A terça parte do ângulo que mede meia volta.
terça parte é 1/3. 1/3 do ângulo que mede meia volta. Meia volta é 180 graus. O que é 1/3? Divide 180 graus em 3 partes e pega uma. 180 dividido por 3, 60. 18 dividido por 3 dá 6. Item B, 2/5 da medida de um ângulo de uma volta. O ângulo de uma volta é 360. Então, ele quer 2/5 de 360. Lembra que para a gente fazer fração, a conta era muito simples. Basta você dividir pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Foi o que eu fiz. 180 dividido por 3 dá 60. 60 vezes 1 dá 60. Só que fiz de cabeça. Agora é segundo. 360 dividido por 5. 5 vezes 7 dá 35. Para 36 resta 1, baixo 0. 5 vezes 2 dá 10, resta 0. 72. Então, 1/5 de 360 é 72. 2/5 vai fazer 72 vezes 2, que vai dar 144 graus. Simples desse jeito. Certo? Tá bom? Então, terminando. Falta mais 2. Questão 9. Você sabe resolver equação, né? Claro que sabe. Você estudou aula de álgebra. A medida em x de um ângulo equivale em graus à raiz da seguinte equação. Raiz é a solução. Então, tem uma equação para ser resolvida que é x quintos mais x menos 15 graus, tudo sobre 4, igual a 57 graus. Não dá para resolver nada desse jeito, porque tem denominador, é divisão. A operação que desfaz a divisão é multiplicação. Então, vou multiplicar todos os termos por um número que esteja na tabuada do 4 e do 5. Sabe me falar o número que está na tabuada do 4 e do 5? 20. Então, vou multiplicar isso por 20, isso por 20 e isso por 20. 20 vezes x quintos mais 20 vezes x menos 15, tudo sobre 4, igual a 20 vezes 57 graus. Então, tá bom. Continua. 20 vezes x dá 20x. 20x dividido por 5, 4x. Mais. Aí esse 20 tem que distribuir. 20 vezes x, 20x. Aí tem que dividir por 4, porque está tudo sobre 4. 20x dividido por 4 dá 5x. 20 vezes menos 15, mais multiplicado por menos, dá menos. Dá menos 300. 20 vezes menos 15 dá menos 300. Só tem que dividir por 4. 300 dividido por 4 é metade da metade de 300. Metade de 300, 150, já 300, 150, 75. Igual 20 vezes 57. 2 vezes 7, 14 vai 1. 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. Com 0 a mais, 1140 graus. Tá bom. Letra de um lado, número de outro. 4x mais 5x, já vou juntar que é 9x. O 75 que está subtraindo passa para o outro lado e vai somando. Olha que belezura. Quanto que é 1140 mais 75? Então, deixa eu escrever. Cabia lá do lado, né? 9x, 5, 7, 8, 9, 10, 11, sobe 1, 1215 graus. Agora, para terminar, 1215 graus dividido por 9. Como que você sabe que dá para dividir por 9? Você soma os algarismos. 5 mais 1, 6, mais 2, 8, mais 1, 9. Como a soma está dando 9, a divisão por 9 é exata. Sexto ano, né? 1, 2, 1, 5 dividido por 9. 9 vezes 1 dá 9, para 12 resta 3, baixo 1. 9 vezes 3 dá 27, para 31 resta 4, baixo 5. 9 vezes 5, 45, resta 0. Então, quer dizer que o x, que este ângulo é 135 graus.
Então, pergunta, quanto mede esse ângulo? Vai providenciar uma resposta decente. Resposta, esse ângulo mede 135 graus. Simples assim. 10 e último. Se x representa a medida em graus de um ângulo e é a solução da equação 2 terços de x mais 3, que multiplica x menos 15 graus, igual a 120. Aqui ele não põe graus, né? Mas ele já fala aqui no enunciado que está em graus. Então só tem que resolver a equação. Primeiro passo, me livrar desse parênteses, que eu sei que é resolvendo a propriedade distributiva. Então vai ficar 2 terços de x, 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 15 dá menos 45, é igual a 120. Para dar uma simplificada, já vou passar o 45 para o outro lado. Não precisa, mas eu quero simplificar. Para deixar só letra desse lado e só número do outro lado. Quanto que é 120 mais 45? 12, 13, 14, 15, 16. Tem impressão que é 165. Tá bom. Para me livrar dessa fração, a gente pode multiplicar toda a equação por 3. Então vai ficar 3 vezes 2x terços, mais 3 vezes 3x, igual a 3 vezes 165. Olha que simples. 3 vezes 2x dá 6x. 6x dividido por 3 dá 2x. Porque esse 3 que multiplica, cancela com esse 3 que divide. 2x. 3 vezes 3x, 9x. 165 vezes 3. Vamos dar espaço aqui embaixo para fazer o nosso rascunho de cálculos. 165 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 6, 18. Mais 1, 19. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 495. 11x é 495. Operação que faz a multiplicação é divisão. Então, 495 dividido por 11. 11 vezes 4 é 44. Para 49 resta 5, baixou 5. 11 vezes 5, 55, restou 0. Então, esse x é um ângulo agudo que mede 45 graus. Esse daqui era obtuso, que mede 135 graus. Ok, amados? Correção feita. Qualquer dúvida me procura no particular. Até mais. Tchau.